Boa noite, iniciando a leitura do O Amanhecer de uma Nova Era. Deixa eu só tirar aqui, pronto. E vamos iniciar pela apresentação. Desde épocas muito recuadas que os nobres guias da humanidade vêm informando que a Terra é um planeta portador de abençoadas provas e expiações para os seus habitantes, não somente os espíritos em processos de crescimento intelecto-moral, como também aqueles que se hajam comprometido negativamente em relação às divinas leis que regem o universo. Sob um aspecto, é uma escola que faculta o desenvolvimento dos incomparáveis tesouros que dormem no recesso do ser, auxiliando-o a libertar-se do primarismo e das sensações mais grosseiras para alcançar as emoções santificantes e libertadoras que lhe estão sendo destinadas, proporcionando-lhe o desejo da união com o pensamento divino. Essa fase de aflições, porém, teria um limite no tempo e no espaço, devendo ceder lugar a um período de renovação e de esperança, de paz e de bem-estar duradouros, que anteciparia a era de plenitude e de harmonia. Dependendo do comportamento das próprias criaturas que o habitassem, chegaria o momento em que a dor e o desespero cederiam lugar a recursos diferentes, que facultariam a evolução sem a presença das lágrimas ou do infortúnio que dilaceram os sentimentos e, às vezes, envilecem aqueles que se encontram despreparados para as suas lições valiosas. Durante os milhões de anos transcorridos desde quando vem sucedendo a evolução antropológica, sociológica e psicológica, facultando à criatura humana o entendimento de inúmeras leis cósmicas que regem a vida e propiciam as conquistas intelecto-morais. Mais fácil se torna a aquisição do equilíbrio, que proporciona o despertar para a sua realidade espiritual, assim buscando mais amplos e formosos horizontes na intermina direção do amor. Acossada pelos padecimentos contínuos ao longo dos milênios, alternativa não encontra senão a da autoiluminação, como caminho seguro para a mudança da faixa evolutiva pelo qual vem transitando. As revelações do mundo espiritual têm sido incessantes, jamais deixando a consciência humana sem o conhecimento da sua perenidade. Inicialmente, no pretérito já distante, envoltas em mistério, em razão do estágio em que se encontrava, para nestes gloriosos dias de intercâmbio lúcido e fácil com os espíritos nobres, descobrir os mais preciosos comportamentos que ensejam a conquista interior do reino dos céus. Nunca tem havido ausência de diretrizes harmonizadoras para o ser humano, que, mergulhado no escafandro celular, facilmente se equivoca ou teme, desanima ou foge do dever, de modo a facultar-lhe a indispensável condição que proporciona a liberdade real, estimulando-o ao voo em direção à imortalidade triunfante. No atual estágio do processo psicológico, como decorrência da incomparável contribuição do Espiritismo, que desmistificou a morte e desvelou a realidade além da nuvem material. Compreende melhor quais são as finalidades existencial, os seus condicionamentos e ocorrências, as suas imposições e necessidades, ampliando-se-lhe as possibilidades para o autoencontro, a autoconsciência, a lógica essencial. A mediunidade disciplinada e orientada para o bem vem facultando que os iluminados mistérios percam as suas intrincadas indumentárias para, desvestidos do mágico e do sobrenatural, transformar-se em disciplinas modeladoras do caráter,
capazes de propiciar intercâmbio entre as duas esferas vibratórias, a da matéria e a espiritual, com naturalidade e elevação. Simultaneamente, permite que esse ser humano, sempre carente de ajuda, passe ao nível de cooperador, socorrendo e auxiliando os espíritos em ignorância da sua realidade, de forma que seja diminuída a expressiva massa dos infelizes que enxameiam o além-túmulo em doentia parceria com os deambulantes carnais. Desaparecem, graças a esse conhecimento, muitos enigmas e gravames que sempre têm dificultado a marcha do progresso individual e coletivo, em razão dos tormentos das obsessões afligentes que ainda constituem terrível pandemia perturbadora. Desvelada a imortalidade que a todos aguarda, muda-se o objetivo psicológico existencial do ser humano, que permuta o ter pelo ser, o transitório pelo permanente, o aparente pelo real. Já não satisfazem as ilusões anestesiantes, os prazeres exaustivos, as honrarias enganosas, os destaques comunitários vazios de conteúdos planificadores. Automaticamente transferem-se as aspirações do hoje para o sempre, do momento tormentoso do desejo para o tranquilo fluir da paz, do dolo que oferece coisas, mas que se transforma em culpa inclemente, empurrando suas vítimas para transtornos diversos. A existência física, seja em quais condições se apresente, oferece um norte, um motivo profundo para ser experienciada com alegria e definição emocional. Vive-se na Terra a fase em que ocorre a grande transição planetária sob todos os aspectos considerados. O ser humano exausto bate às portas do céu suplicando apoio, e a divindade concede-lhe as bênçãos do trabalho e da iluminação, a fim de libertar-se da opressão que se tem permitido. As ameaças de extinção da vida cedem lugar para que ocorra o desaparecimento do mal, dos instrumentos ferentes e danosos, exijando novas atitudes e diferentes recursos para a sublimação. De outra dimensão, espíritos nobres descem às sombras terrestres, atendendo ao apelo de Jesus, a fim de contribuírem em benefício dos seus irmãos da retaguarda, no grande e decisivo momento em que poderão ascender com o amado planeta-mãe, a fim de serem fruídas as bênçãos da harmonia cósmica a todos os seus habitantes. Desafios, mudanças bruscas de comportamento, algumas encarniçadas lutas do passado dominador contra o futuro promissor assinalam esse período. Nada obstante, a dúlcida presença do sublime Galileu mimetiza todos aqueles que o busquem e tentem vinculação com o seu amor inefável, desejando alegria de viver e bem-estar em qualquer situação em que se encontrem. Diluem-se as sombras da ignorância, embora persistam alguns desmandos do vandalismo de breve duração. A vitória do bem e do amor torna-se incontestável, e em triunfo instala-se o amanhecer de uma nova era. Este livro foi escrito com o coração, retratando algumas atividades espirituais em auxílio aos trabalhadores do bem, momentaneamente agredidos pelas forças da perversidade espiritual, sob o suave e doce comando do Santo de Assis, o êmulo de Jesus, que no seu tempo implantou na terra, em sombras, o período da ternura e da fraternidade, embora tudo conspirasse de maneira oposta. Confiamos que estas páginas possam contribuir de alguma forma para o encorajamento dos lutadores, para a definição de alguns indiferentes, para a preparação dos dias por vindouros e gentil convite à alegria e à paz. Dubai, Emirados Árabes,
dia 14 de fevereiro de 2012, Manuel Filomeno de Miranda. Ele fez um apanhado desde quando a Terra foi começada, vamos dizer assim por dizer, né? Desde que tudo começou, todos os processos, todas as ideias, o primitismo, a Idade Média, é, as épocas mais, a Renascença, e foi, né? Então, o Manuel, ele traz, assim, olha quanto tempo nós já estamos nessa estrada, quando fomos designados para sermos, participarmos da caminhada no planeta Terra para nossa evolução. Então, quantos e quantos milhões de anos nós já estamos nessa estrada, né? Querem trazer alguma posicionamento? Então, seguimos. Capítulo 1. Responsabilidades novas. Em nossa comunidade espiritual, como certamente em todas as outras, o trabalho é bênção incessante que nos motiva ao desenvolvimento dos valores morais adormecidos, convidando-nos ao crescimento interior para a conquista da plenitude. Acostumados às tarefas do cotidiano, acompanhamos os programas de apoio e de estímulo ao progresso do querido orbe, assim como o dos seus habitantes, especialmente neste período em que se operam as grandes revoluções pronunciadoras da transição moral por que passam. Invariavelmente, às noites terminadas as tarefas que nos competem, comparecemos às reuniões de estudos, às conferências e discussões sobre o desenvolvimento intelecto-moral, adquirindo conhecimentos para serem aplicados nas experiências evolutivas que nos dizem respeito. Ou nos entregamos à meditação concernente à vida e a todas as fantásticas concessões da divindade. Se lá, neste momento, eles estão estudando ainda, se preparando, e aqui ele coloca como pequenos iniciantes de uma tarefa crística, né? Então, quando a gente é encarnado na Terra, onde estamos agora, não dá para ficar reclamando, né? Da importância do estudo, de adquirir conhecimento, e melhor ainda, de pôr em prática todo o conhecimento e entendimento que a gente adquiriu, né? Desse modo, vez que outra, somos convidados a participar de labores específicos, particularmente quando alguns deles são direcionados aos irmãos que habitam o planeta terrestre, o que muito nos honra e estimula ao prosseguimento das ações renovadoras. Uma dessas ocasiões, em que os céus bordavam-se de arquipélagos estelares, dando-nos uma pequena dimensão da glória cósmica, encontrava-me no jardim do anfiteatro central da colônia, reflexionando a respeito da misericórdia do Pai Criador e observando os transeuntes igualmente fascinados com a maravilha da natureza. Quando o dedicado servidor do Departamento de Comunicações veio ter comigo. Apresentava-se jubiloso, traindo as emoções que o visitavam naquele momento. Sempre gentil, tornara-se excelente servidor que se notabilizava pela fidelidade ao dever, sendo-me amigo afeiçoado. Enquanto estivera no corpo físico, vivenciara a grandeza da revelação espírita, havendo deixado, durante a sua trajetória, pegadas luminosas de amor e de caridade, na condição de médium eficiente e orientador sábio. Ao lado de outros ceareiros da doutrina espírita, na primeira metade do século passado, realizaram um ministério digno que prossegue até estes dias, dele recebendo carinhosa assistência espiritual.
possuidor de créditos inestimáveis, sempre me enriquecia nas conversações que mantínhamos, quando possível, elucidando-me algumas questões que aguardavam esclarecimentos. Naquela oportunidade, trazia-me um convite do generoso leitor da área de comunicações para participar de uma equipe que deveria permanecer no mundo físico por um expressivo período, contribuindo com os guias espirituais em favor de todos aqueles que se encontram afeiçoados ao bem e que trabalham pelo progresso da humanidade. O querido Hildebrando explicou-me que o rude adversário do cristianismo, que se mantinha em região infeliz, formando equipes de perseguidores aos novos cristãos, os espíritas, preparava-se para uma investida perversa contra a veneranda instituição do espiritismo, em tentativa de desforço por haver sido desvelado na farsa a que se submeteram. De imediato recordei-me do fato de que participara com os nobres amigos do trabalho mediúnico e senti-me espicaçado na curiosidade, interrogando: trata-se de alguma invasão de consequências perversas para os obreiros de Jesus? Somos nós, hein, gente? Vamos ficar atento. Sem dúvida, respondeu-me de maneira grave. Como o amigo Miranda não ignora, o mal encontra-se enraizado no cerne do ser que o adota como natural consequência da prepotência e da soberba mantidas por demorado período, não tendo como descarregar as energias mórbidas naqueles que crê serem seus inimigos, permanece com a ideia fixa no esforço até quando a oportunidade se lhe apresenta. Ademais, outros místeres estão programados, além do atendimento ao atormentado rabino do passado e aos seus comparsas. E adindo mais algumas informações, prosseguiu. Os companheiros reencarnados ouvidam, não poucas vezes, que os dois mundos, o físico e o espiritual, interpenetram-se, não havendo fronteiras definidoras, o que permite um intercâmbio constante entre os seus habitantes. Anestesiados na matéria, embora divertidos quanto à necessidade da vigilância, facilmente se deixam empolgar por atitudes agressivas e pelos métodos de comportamento mundano, totalmente diverso daquele que deveriam vivenciar. Assim, facultando a vinculação psíquica com os mais infelizes, cedendo passo à sua interferência em conúbios lamentáveis obsessivos. Essa passagem me lembrou, acho que todos vocês conhecem, quando o Chico comenta, até acho que falaram, não sei se utilizaram no passe virtual, né, ou no curso, que ele tropeçou e ele, acho que caiu, tropeçou, alguma coisa assim, eu não lembro bem. Mas ele ia praguejar, né? Então, Emmanuel fala para ele, Chico, agradece. Mas como, Emmanuel, eu caí, eu me machuquei, alguma coisa assim, eu tropecei. Chico, agradeça. Chico, sem saber por quê, falou, vou fazer o que o Emmanuel manda, né? E agradeceu. E aí, seguiu o caminho. E aí, Emmanuel, aí ele falou, Emmanuel, ok, eu agradeci, eu entendi que eu não tenho que praguejar nem reclamar. Mas por que que eu tive que agradecer? Aí ele falou, olha para trás, veja quem estavam te esperando, o momento propício para você baixar o padrão vibratório, dizendo imprecações por conta de um tropeço, de uma queda. Você ia abrir porta para a obsessão. Então, imaginem, se Chico abriria a porta para a obsessão só porque ele tropeçou e ia xingar, que ponto que nós estamos? Né? Quando eu escutei essa história, eu falei, misericórdia. Que Chico tinha uma baita proteção, por ser quem ele era, né? Então, isso nunca mais, nunca mais esqueci. Ficou muito forte na minha mente essa história. Vocês já escutaram essa história?
Já sim. Eu acho que foi no curso mesmo, mas nesse curso novo, não foi? Eu acho que foi recente, né, que falaram. Que foi. Acho que no curso outro falou também, que essa história não é estranha. Eu acho que É, falou ele os falou dois. também. Eu acho até que quem falou foi o Gildo, na aula do Gildo, Acho que sim, mas eu e, não lembro. e a aula que o Gildo está dando esse ano é a mesma do ano passado, então pode ter sido que ele tenha falado Ah, na outra e nessa. então foi isso. Né? Que eu tô lembrando já recente dessa história. Porque ele falou mesmo. Sim. Ótimos teóricos e observadores do que se passa à volta, quando se trata de questões que lhes ferem diretamente os interesses. Deixam-se arrastar pelo ressentimento, pela ira que se transforma em cólera e os intoxica, tornando-se de fácil manejo por aqueles aos quais deveriam oferecer resistência pelas ações dignificadoras. O orgulho, esse filho espúrio do egoísmo, é o grande adversário dos seres humanos, que se consideram especiais, sempre credores de respeito e de consideração, embora não os ofereçam, na mesma medida, aqueles que tomam como perseguidores. Insensatos e imaturos, criam situações de difícil solução, apenas pela maneira de tratar as questões que deveriam ser solucionadas pelo entendimento fraterno e pela amizade. Portadores de uma sensibilidade mórbida, guardam ressentimentos e debateram incessantemente, quando contrariados, abrindo campos vibratórios à interferência de mentes espirituais viciadas, perturbadoras e zombeteiras que se lhes vinculam, assumindo posturas infelizes em relação ao seu próximo, a quem deveriam amar e compreender. Desse modo, não comprometendo o trabalho do grupo no qual se encontram. Não poucas instituições nobres, portadoras de objetivos elevados na construção do mundo melhor, esfacelam-se em razão desse comércio inditoso com os espíritos ociosos e vingativos, pondo a perder todo o esforço conjunto dos abnegados mentores e dos dedicados missionários de quem se utilizam. Enquanto não haja uma consciência responsável no trabalhador do Evangelho que supere o egoísmo e a necessidade de projeção da imagem, a batalha gigantesca prosseguirá. Então, a gente precisa se colocar no nosso lugar, né? Tirar o orgulho, a vaidade, ninguém sabe mais do que o outro, ninguém é melhor que o outro, não tem uma sala que dá um passe melhor, não tem um expositor que dá melhor aula, não tem um palestrante que faz a melhor palestra, porque se nós começarmos a enxergar que sempre tem um que ele é aplaudido e tem uma visibilidade maior, a gente cai nessa esfarrela e vai tudo por água abaixo, né? Porque é muito confortável nós, espíritas, nos sentirmos poderosos, porque eu vi, porque eu adivinhei, porque eu te avisei, não tem isso? E aí nós nos colocamos numa posição extremamente desconfortável. Quer dizer, precisamos ter a consciência de auxiliar, mas não nos colocarmos à mercê desses sentimentos pequenos, porque eles vão nos subjugar e vamos abrir porta para as equipes trevosas, né? Querem falar alguma coisa a respeito? Não? Então, seguimos. Após uma ligeira pausa, acrescentou: amanhã, às 20 horas, teremos uma reunião no Departamento de Comunicações para o estudo e detalhes da operação que estará sob as bênçãos do apóstolo de Assis, convocado ao socorro por venerando espírito dedicado a Jesus no plano físico. Despedindo-se, deixou-me o perfume da sua bondade e o magnetismo da sua superioridade espiritual. As palavras que me houvera dito encontraram imediata ressonância no imo, por haver muitas vezes constatado a sua legitimidade
no trato com as questões das obsessões e das perseguições espirituais. Embora a conquista dos conhecimentos da doutrina espírita, das artimanhas e habilidades dos espíritos infelizes e de baixa moral, sem dúvida, mas com alta capacidade de discernimento e de ação persecutória, facilmente alguns adeptos mais frágeis não aplicam a teoria excelente na conduta, sendo presas simples dos seus inimigos desencarnados, assim como daqueles que se consideram adversários de Jesus e comprazem-se em criar embaraços e complicações da seara onde se encontram laborando. Começam um trabalho com grande entusiasmo, programando a transformação do planeta Terra, a mudança da sua psicosfera, e vão, à medida que o tempo transcorre e a rotina se lhes instala no comportamento, diminuindo a exaltação, dando-se conta das dificuldades, especialmente no relacionamento com o próximo, sendo incapazes de realizar a própria indispensável renovação para melhor. Então, vamos lá, todo mundo encarnou, vamos participar da transição planetária. Está todo mundo com gás, né? Oba, estou fazendo parte deste momento, que o Chico falou, né? Que este é o melhor momento que nós estamos vivendo por conta de estarmos participando dessa transição. Só que no meio do caminho, aí você começa a ficar cansada, aí toda aquela, né? Toda aquela coisa boa, não, eu vou estudar o espiritismo, eu vou trabalhar, vou fazer caridade, vou atender criança na rua, vou ao hospital, sabe aquelas posturas todas que nós vamos visualizando que nós queremos fazer, porque fora da caridade não há salvação, e a gente quer abraçar o mundo, só que não é essa não é a nossa verdade. Então a gente se perde pelo caminho. Eu creio, né, o meu ponto de vista, caminhar sem correr, fazer aquilo que eu posso e eu alcanço com as minhas responsabilidades, eu não colocar para mim um fardo maior do que eu possa carregar, né? E aí, em dado momento, eu vou dizer, nossa, Silvana, você não está fazendo nada, você está parada. Mas, de repente, do meu ponto de vista, eu estou fazendo muito bem feito aquela uma ou duas coisas que eu me prontifiquei a fazer, e eu parei de querer fazer tudo e não fazer nada. Então, aqui fica muito claro, né? A gente vem com maior gasto para trabalhar e aí vai diminuindo, né? É como a festa. Você vai super empolgado, se prepara, se programa a festa, chega na festa, dado o momento da festa, você está o quê? Você está exausto. Porque você quis aproveitar tudo que você podia, mesmo um pouco. Então, fazendo uma comparação, mais ou menos a nossa vida é assim, né? Se a gente não coloca uma disciplina, uma regra, a gente vai fazer tudo de uma vez, alguma coisa que a gente elege, e no meio do caminho a gente cansa, né? Eu acho, Silvana, que, assim, pelo menos o que você está falando, né, tentando encaixar, a gente tentar fazer o melhor dentro, tentando encaixar nas suas tarefas diárias, né? Porque, é claro, vai ter um dia que você consegue fazer, o outro não dá, um mês você fez, o outro não conseguiu, e assim vai, né? Tentando encaixar no seu dia a dia, dentro das suas possibilidades, né? E eu acho que, assim, sem mostrar, né? Porque você não precisa mostrar para ninguém, né? Então, aí dentro do que você, dentro do que você pode, né? Dentro das suas possibilidades, tentar fazer o melhor. Acho que é isso que a gente tem que tentar fazer, né? Sim, eu concordo, porque às vezes, muitas vezes eu ajudei alguém a ajudar alguém. Para mim isso foi muito bom. Sim. Só, é assim, eu não posso ir, eu não posso estar, eu não posso me comprometer, mas eu posso te ajudar a ajudar. Isso para mim é um caminho, não vou dizer confortável, mas é um caminho seguro que eu vou seguir sempre. Se eu seguir o caminho
que vai me sobrecarregar e eu vou começar a perder motivação, começar a deliberar os meus pensamentos para outras coisas, aí eu me perco desnecessariamente, né? E eu acho que tem que ser prazeroso também, né? Sim. É a nossa verdade. Sim, Tem sim, que ter a nossa verdade naquilo, sim. né? Meditassem mais nas preciosas lições do Mestre Jesus, sempre convidando-nos à vigilância e à oração, assim como nas orientações seguras de Allan Kardec, exaradas na codificação. Acho que aqui ele coloca o como devemos fazer, né? Para a gente dar aquela refreada e seguir. Assim como nas orientações seguras de Allan Kardec, exaradas na codificação, bem como nos conteúdos das comunicações mediúnicas, considerando-as não somente belas, mas, sobretudo, portadoras de ensinamentos graves e merecedores da mais alta consideração e, certamente, resistiriam com mais vigor às situações perturbadoras. Aqui ele traz as posturas necessárias para que a gente não se desregre pelo caminho, né? O processo evolutivo, como é natural, dá-se por meio de desafios e de dificuldades, resultado dos comportamentos anteriores a que todos se permitiram. Assumindo atitudes ridículas de vingança e de desconfiança em relação aos seus irmãos de crença e amigos de atividades doutrinárias, transformam-se em pedras de tropeço para todos. Depois de envenenar-se com as doenças, com as doentias reflexões e fixações mentais que se permitem, quando desapontados ou insatisfeitos. É sempre de bom alvitre, como recomendam os espíritos nobres, tomar-se para si mesmo os conselhos que vertem do alto, em vez de os transferir para o seu próximo. Não é essa, porém, a conduta geral, e os descalabros ameaçam a floração da grandiosa seara do mestre, conforme aconteceu anteriormente, quando o Império Romano passou à governança dos seus servidores. César tornou-se mais atraente do que Deus, pelos favores imediatos de que se podia fruir, deixando o holocausto por amor em plano secundário e permitindo a adulteração dos ensinamentos pulcros e austeros que receberam daqueles que os precederam no martírio. Dessa forma, o cristianismo nascente experienciou a decadência das suas propostas e a adulteração dos seus ensinamentos, permitindo-se vencer pela idolatria e pelos rituais pagãos do passado, embora com denominações diferentes. O Espiritismo, por sua vez, vem sendo sacudido por tormentas internas no movimento, gerando dissensões, filhas diletas da presunção, chegando-se ao ponto de contestar as bases da codificação, ou apresentando-se falsas técnicas travestidas de científicas, de experiências pessoais de informações mediúnicas não confirmadas pela universalidade do ensino. Aqui eu entendo o seguinte: cada uma das religiões que foram compostas, que elas, a intenção é Deus, né? É a moral. Só que eu acho que cada um tem que, como tem aquela história, cada um no seu quadrado. Então, assim, eu vejo assim, se dentro da Igreja Católica eles não aceitam o Espiritismo, eu vou respeitar a Igreja Católica, não tentarei levar a minha visão e a minha postura para os católicos, porque é a visão deles. E assim também eu imagino que eles devem fazer com os espíritas, e essa troca umbandista, candomblé, setionoye, messiânico, né, o taoísmo, todas as religiões que estão aí permeando o planeta, não devemos, o budismo, né, não devemos misturar. Tem uma situação que aconteceu no Centro Espírita que eu achei muito interessante.
que uma pessoa foi lá trabalhar e falou, vamos fazer o trabalho X. Aí os diretores, não, esse trabalho X não condiz com a codificação de Kardec. Esse trabalho X, nós entendemos que é bom, né? Surte resultado, tem uma energia boa, só que não é do espiritismo. Eu, eu pensei, eles têm razão. Porque se dentro de uma instituição a gente está lendo as codificações de Kardec, está aprendendo, você querer trazer, vamos supor, uma prática budista dentro do espiritismo, vai ter uma quebra, vai ter uma briga, em algum momento não vai combinar. Então vamos respeitar. Aqui, 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 aqui. Se a gente quer, até a pessoa falou, se você acredita em tudo, maravilha. Mas vá em cada lugar de acordo com o que você professa. Não tente trazer para um lugar só o todo. Tem os locais que são os locais que são os universalistas, que eles abraçam o todo. Eu acho isso muito legal. Só que é lá naquele lugar. Entendem? Então, assim, lá no centro onde eu trabalho, dentro do centro que eu trabalho, se eu quiser implantar, sei lá, eu não conheço as liturgias de outras religiões, mas uma liturgia de uma religião que não compactua com o trabalho da espírita. Eu vou estar afrontando as pessoas que lá estão. Porque, vejam bem, não é o lugar, são as pessoas que lá frequentam e têm um direcionamento de visão. Se eu não concordo, então eu vou buscar outro lugar. Então, mais ou menos aqui, ele disse, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não adianta você querer fazer tudo junto e misturado, porque vai ter um problema aí, né? Novos missionários surgem de um para outro momento, a si mesmos atribuindo realizações superiores e mergulhando em tormentosas obsessões por fascinação. Assim como se apresentam novidades estapafúrdias que levam o bom nome da doutrina ao ridículo pela maneira como são expostas as teses infelizes, nascidas na vaidade daqueles que são médiuns ou não. Realmente é um momento muito delicado, porque em todas as esferas da atividade terrestre dá-se igual confusão, misturando-se os interessados na preservação do desequilíbrio que atinge altos índices de criminalidade e de violência, de horror e estupefação. Torna-se imprescindível o retorno às fontes evangélicas e às origens do movimento doutrinário totalmente destituídos de autoridades, de especialistas, de detentores de títulos universitários e arrogância intelectual, volvendo-se à simplicidade e ao serviço eminente cristão. À medida que reflexionava, permanecia emocionado ante o espetáculo das constelações vacilantes a distâncias incomensuráveis, exaltando a grandeza do amor. Ouvia as ânsias da natureza em espetáculo majestoso, convidando a análise da sua causalidade e da sua finalidade, impondo naturalmente o respeito e a veneração ao Pai, todo amor e misericórdia. Contemplando o planeta terrestre, mergulhado nas sombras da noite, podia também perceber as luzes que assinalam os núcleos de ação de benevolência em favor das demais criaturas humanas, como verdadeiros círios votivos de gratidão ao Criador. Naquela noite memorável, repassamos pela tela mental as cenas que antes vivenciáramos quando nos encontrávamos na jornada anterior, a serviço do Senhor, com os demais companheiros, trabalhando pela autoiluminação e pela construção do amor entre os irmãos da retaguarda física. Dominado por indefinível gratidão, busquei o repouso necessário para o atendimento dos futuros compromissos a que era chamado. Fim do capítulo 1.
Então, meninas, o que vocês me falam dessa leitura? Eu fiquei na reflexão mesmo, né? Porque a nossa verdade, o nosso autoconhecimento, adquirir conhecimento e a moral, porque lembrei o Chico, a história, né? Mas eu lembro do trânsito, pelo amor de Deus, que eu falo, é um esforço diário, né? Que temos que ter mesmo. E aí a caridade também a gente pode praticar de várias formas, né? Desde que seja a nossa verdade, nos dê prazer, que às vezes só o ato de você abrir um sorriso para uma pessoa desconhecida na rua, você praticou uma caridade, você nem está sabendo. Falar o bom dia, mas do coração mesmo, desejando isso, decretando, com esse propósito mesmo, que a pessoa tenha um bom dia, né, é também uma forma de caridade no meu ponto de vista, né? Mas sim, a gente tem que não só se acomodar nessas pequenas coisas, mas começar com pequenos passos, porque senão a gente não dá conta mesmo. E a moral, orar e vigiar é um fato que está se tornando cada vez mais exigente da nossa pessoa, porque tá aí, né? A transformação, né? A transição planetária está aí. E a gente sabe que teremos vários ataques mesmo. Qualquer brechinha é motivo para eles. Você não viu o Chico? Tropeçou, caiu, ia ficar bravo, agradeça. Eu não vou agradecer, não. Eu vou levantar e falar, só agradecer, ó, não quebrei, só arranhou. Mas seguir. Para mim, foi isso. Eu acho até que essa leitura, não sei o que vocês acharam, mas esse livro, ele é mais fácil de entender, você sentiu Uhum, isso? Eu não uhum. sei se é a gente que já está mais, pode ser, Conectada, né? é, ou, não sei, eu achei mais fácil de entender esse começo, não sei Eu vocês. acho que é porque a gente já habituou Pode ser, né? com a recorrência de palavras, de posturas, de trabalho. Ah, tá. Pode ser. Eu É. achei o outro início bem difícil de entender, assim, sabe? Uhum, Esse eu estou achando mais fácil, mas pode ser que seja isso mesmo. E eu concordo com a Leo, porque, assim, a gente está muito mais crítico hoje, né? No sentido é, de tentar acertar, né? Claro que a gente erra, mas é, de estar mais atento às uhum. coisas que a gente faz, às nossas ações, às nossas reações, né? E aí a gente se torna mais crítico, né? Poxa, eu não quero errar nisso de novo, né? Eu não quero errar por ter falta de paciência. Ah, eu não quero errar por julgar o outro, né? Então, eu vejo assim, por mim, às vezes, eu vou cometer aquele, né? Chego a começar e eu falo, peraí, que coisa, né? Aí volta. Então, eu acho que a gente está mais crítico mesmo e mais atento às nossas ações e reações, né? E prestando mais atenção no próximo, não sei vocês, mas a gente presta mais atenção, né? Assim, quando você pega um erro ou alguém te fala meio torto, aí eu já me peguei pensando assim, né? E eu não era assim, gente. Pensando assim, puxa, ele não deve estar não é um bom dia, né? Vai saber o problema dessa pessoa, né? Então, assim, é isso. Eu já me peguei fazendo isso, e eu não era assim. Então, eu acho que a gente passa a ser mais crítico e mais atento também, né? E tá aí, né? A transição tá aí, né? Acho que é isso. Vocês sabem que de uns 2 anos para cá, eu venho pensando, eu faço às vezes algumas reflexões. Quando a gente fica sozinho em casa, a gente tem tempo para pensar em 300 mil coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu estava pensando assim, dentro da leitura, né?
algum motivo tem, algum propósito tem, para nós estamos caminhando desta forma, para a maioria das pessoas, principalmente porque a maioria das pessoas que eu conheço fala, agora parece que piorou. E aí eu comecei a pensar, né, que eu sempre falo para vocês, para mim melhorou, né, para mim está caminhando para melhorar. Mas esse parece que piorou, quem está enxergando, né? De que ângulo que a pessoa está enxergando? Porque eu vejo assim, piorou, tem algum motivo? A espiritualidade está permitindo, Deus está permitindo que está desse jeito, porque a gente ainda não acordou, a gente ainda não despertou, e precisa daquele chacoalhão para a gente acordar, né? Então, eu comecei a buscar o que de bom está acontecendo. O que é bom ninguém fala. Também tem a questão, né, das sombras estarem sempre impulsionando o ruim na mente das pessoas, mesmo que seja pequeno, e ele se torna monumental, né? Então, eu comecei a olhar para certas pessoas que antes eu olhava, antes eu não conseguia nem olhar na cara, eu não conseguia, passava na televisão, eu saía da sala, falavam a respeito, eu saía de perto, era uma pessoa que me dava asco. E aí eu comecei a pensar, por que que eu não estou usando aquilo que eu conheço? Por que que eu insisto em achar que eu estou certa, ao invés de eu começar a mandar energia positiva e renovadora, para que essa pessoa possa ser auxiliada e mudar? Eu sou pequenininha, mas é a minha vontade. E se vocês soubessem a paz que me deu, não é uma coisa que você faz e acabou, não, tem que ser todo dia, porque no dia seguinte, você já acordou lá com dor de cabeça, você já não vai pensar igual você pensou hoje, né? Daqui uma semana, eu vou estar com uma conta para pagar, eu estou preocupada em pagar aquela, eu não vou pensar como eu estou pensando agora, porque as nossas emoções, elas são constantemente bombardeadas. Então, se a gente tem alguns momentos de equilíbrio e lucidez, para parar e respirar, ok, tá bom, não tá certo isso, mas eu não posso fazer nada, então eu vou fazer uma oração. Eu não tenho como mudar, então eu vou mandar uma energia positiva. Quem sabe, vai que, né, eu mandando, você mandando, todo mundo mandando, alguma coisa boa acontece. Então, eu acho que a transição, ela mexe muito com a gente nesse sentido. Dá aquele chacoalhão. Tudo revolve, né? Tudo que está dentro vem para fora. Tudo que está escondido vem à tona. E a gente está sentindo isso no físico, tanto por conta das explosões solares, né? Que faz com que a Terra gire mais rápido, a frequência, tudo está acontecendo. A gente está nesse turbilhão. É um dia de cada vez. Sim, estamos mais sensíveis, né? Uhum. E mais sensível e mais... o nosso olhar, não sei, eu acho que o olhar mudou, né? Não sei se vocês estão achando isso. A gente se cobra mais, Cláudio, eu acho. A gente se sente mais responsável. Eu acho que é isso mesmo. Isso. É isso. Você falou tudo. Carol, eu não entendi. Você falou que nós temos um olhar mais responsável, é isso? A gente se cobra mais e a Isso. gente se tem um olhar mais responsável, até mais responsável com o próximo, mas não de tomar responsabilidade do próximo, mas de querer cuidar, de querer fazer o bem, entendeu? Entendi. É uma das formas que a gente está caminhando, né? Sim. Suzy, quer trazer alguma coisa para a gente? Eu concordo com o que todos vocês falaram. O que a Silvana falou que a Cláudia comentou do estar mais fácil de entender, que eu acho que a gente vai acostumando com a forma, né, de escrita de cada autor, você, né, começa a acostumar, pelo menos foi assim que eu senti quando eu comecei a ler os livros do Allan Kardec, né? Comecei, meu Deus do céu, o que é isso? E era toda hora com um dicionário do lado.
depois você vai se acostumando, né, com a escrita. E em relação também às nossas atitudes, né, o que a Carol comentou agora, realmente, eu também me sinto mais responsável, e em relação a outros, pensando mais, assim, do lado da empatia, né, que nem a Cláudia comentou, a pessoa comenta, de repente, você pensa, a pessoa não está num bom dia, ou alguma coisa assim, e aí, por exemplo, a família, a gente sempre tem, né, alguém comenta alguma coisa enviesada, ou fala mal, aí já fala, pô, você não sabe o que a pessoa está passando. Para de ficar criticando. Aí eu já começo. Essa vida é Não difícil. é bem assim, você tem que pensar o outro lado, você não sabe o que o outro lado está passando, né? Então, eu tenho pensado mais nisso, né? Tentando trabalhar mais esse lado, né? Você sabe que essa questão de família que você trouxe é complicado, porque assim, nós somos, para quem é mãe, é educadora, né? Para quem é tia, é educadora. Não tem jeito, a gente está sempre educando. Então, aquela coisa, ó, eu estou falando para o seu bem, porque aí eu estou julgando, quando a gente educa, a gente julga, né? Vocês perceberam? É inevitável. Aí, até nisso, eu comecei, talvez por minha filha já ser uma mulher, eu comecei a pensar, eu vou te educar, eu continuo educando, porque a gente vai educar até o dia que a gente não estiver mais aqui, né? Porque talvez porque a gente tem uma visão mais à frente, é óbvio. Então, eu falo sem o julgamento, sem a crítica. Isso é um exercício muito legal, porque você tem que segurar a emoção, você tem que segurar o ego, né? Porque o ego fala, não, você tem que ensinar, porque se você não ensinar, fizer errado, você é responsável, né? Então assim, só daí a gente está assim com uma carga emocional enorme para ser ajustada e trabalhada. Então, se a gente conseguir trabalhar isso dentro de casa, pais, mães, sobrinhos, né, cunhados, cunhadas, eu acho que passamos bem por essa caminhada evolutiva. E teve uma situação de um rapaz e ele agiu de forma infantil, já é pai, né, tem uma filha. E aí, qual a primeira coisa que se pensa? Tem que conversar, tem que tentar ajudar, esclarecer, mostrar que não está certo. Cara, você já é adulto, você já é pai, você tem que ter outra postura, você tem que ter foco. Sabe essa coisa? Então, aí eu penso, eu estou interferindo ou estou ajudando? É uma linha tênue. É difícil, né? É difícil, isso que eu ia falar. Não é fácil. Não é não. Assim, que é aquela coisa, né? A pessoa está preparada para escutar, ela quer escutar, Sim, também tem isso, né? né? É difícil querer ajudar, né? A gente tem que olhar os dois lados, né? É. Então, olha, por isso que eu digo, mesmo que a gente fez errado, sim, com a boa intenção, né? A energia da boa intenção tem validade. Uma coisa eu aprendi. Quando a intenção é positiva, mesmo que você agiu mal, não fique desesperado. A gente tem que pensar que não pode fazer de novo também, né? Tudo é válido pela boa intenção também, não é assim. De repente a gente interferiu, falou alguma coisa tentando ajudar e se arrependeu, ok, a gente deixou um rastro positivo. Mas ficou aí a atenção para se disciplinar e não cometer o mesmo engano, né? Porque são que tem aquelas pessoas, mas eu só falo para ajudar. Mete o pau, critica, te joga na lama e vira, não, mas eu só falei para te ajudar. Disse que tá cheio, né? Não é? Nossa. Outro dia na aula falaram, né? A crítica é construtiva. Eu não falei porque eu não queria desdizer, né? Mas para mim a crítica ela é derrotiva. Se você
maltratado numa crítica, quem garante que você tem ânimo e postura guerreira de dizer, não, eu vou fazer melhor, porque eu quero uma crítica melhor? A gente não sabe como que é o ânimo da pessoa, de repente a tua crítica destrói. Agora, você trazer ajustes e dizer para a pessoa, olha, talvez, se você fizesse de uma outra forma, teria um resultado mais promissor, né? Porque, às vezes, como professores, como educadores, eu acho que você colocar a situação de dois pontos de vista, dar uma amplitude para a pessoa ter uma olhar geral sobre aquele questão, é muito mais construtivo do que você criticar e falar, agora se vira, toma essa lambada e vai se arrumar, e vai procurar um terapeuta. E também a gente não sabe como que a pessoa que está recebendo essa crítica está naquele momento, né? Às Sim. vezes, não sei, eu já estou falando por mim, às vezes já recebi críticas que eu achei, poxa, legal, né? Vou fazer melhor. Só que teve também vezes que eu recebi e aquilo me fez muito mal, mas pelo momento que eu estava vivendo. Exato. Então, eu acho que, assim, o que você falou é super correto, né? É você tentar ensinar sem criticar a pessoa, sem criticar a forma que ela está fazendo. Uhum. Tentar mostrar uma outra forma de fazer, uma outra ideia, enfim, né? Porque eu acho que ninguém está errado, né? Exatamente. Ninguém está errado, né? Porque Exato. cada um tem a sua verdade. Então, Então, ninguém assim, pode estar errado. se eu for Mas às perguntar, vezes eu acho que tem horas umas intuições, sim, se a gente está numa frequência elevada, não sei o quê, para poder interferir de um jeito, né, que não vá. E é a tal história, depende do momento de cada um também para receber aquilo como uma crítica ou não, positiva, um ajuste, sei lá. Porque depende, às vezes você não fez nada demais, mas a outra pessoa já acha que você fez muito. Uhum. Aí vai da pessoa, não de você também. Tem tudo isso. É bem sensível, né? É Essas sensível. coisas. Então a gente tem mesmo que estar conectado com o alto para poder. Gente, não vai longe. Desculpa, eu vou falar uma coisa que vocês estavam comentando e eu lembrei. Espera um Eu pouquinho. no ônibus. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Então, pessoal, vou encerrar aqui a gravação, tá bom? Espera aí.